5 do desaforamento. Artigo 427. Se o interesse da ordem pública ou reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Parágrafo 1º. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Parágrafo 2º. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentadamente a suspensão do julgamento pelo júri. Parágrafo 3º. Será ouvido o juiz presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Parágrafo 4º. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Artigo 428. O desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz, presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Parágrafo 1º. Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. Parágrafo 2º. Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando o julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Seção 6 da Organização da Pauta. Artigo 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência. Inciso 1. Os acusados presos. Inciso 2. Dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão. Inciso 3. Em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. Parágrafo 1º. Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será afixada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O juiz presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado. Artigo 430. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar. Artigo 431. Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento para a sessão de instrução e julgamento, observando, no que couber, o disposto no artigo 420 deste Código. Seção 7. Do sorteio e da convocação dos jurados. Artigo 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz presidente determinará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem em dia e hora designados o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Artigo 433. O sorteio presidido pelo juiz far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados,
para a reunião periódica ou extraordinária. Parágrafo 1º. O sorteio será realizado entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. Parágrafo 2º. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. Parágrafo 3º. O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. Artigo 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei. Parágrafo único. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os artigos 436 a 446 desse Código. Artigo 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora, local das sessões de instrução e julgamento. Seção 8 da função do jurado. Artigo 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Parágrafo 1º. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Parágrafo 2º. A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Artigo 437. Estão isentos do serviço do júri. Inciso 1. O Presidente da República e os Ministros de Estado. Inciso 2. Os governadores e seus respectivos secretários. Inciso 3. Os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais. Inciso 4. Os prefeitos municipais. Inciso 5. Os magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. Inciso 6. Os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Inciso 7. As autoridades e os servidores da Polícia e da Segurança Pública. Inciso 8. Os militares em serviço ativo. Inciso 9. Os cidadãos maiores de 70 anos que requeiram sua dispensa. Inciso 10. Aqueles que requererem demonstrando justo impedimento. Artigo 438. A recusa ao serviço do júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou política, importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Parágrafo 1º. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. Parágrafo 2º. O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Artigo 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Artigo 440. Constitui também direito do jurado, na condição do artigo 439 deste Código, preferência em igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. Artigo 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salários do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Artigo 442. Ao jurado
que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente, será aplicada multa de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com sua condição econômica. Artigo 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante, devidamente comprovado e apresentada, ressalvada as hipóteses de força maior até o momento da chamada dos jurados. Artigo 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz-presidente consignada na ata dos trabalhadores. Artigo 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados. Artigo 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e equiparação de responsabilidade penal prevista no artigo 445 deste Código.